As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Começa agora mais uma edição da segunda temporada do Mentalistas, agora em podcast. Eu, Camila Tulinski, trago toda terça-feira, a partir das 10 da manhã, uma edição inédita do programa e que fala sobre comportamento e saúde mental. Nesta semana, vamos falar sobre eutanásia. A eutanásia é o ato de abreviar a vida de um paciente em estado terminal ou que esteja sujeito a dores intoleráveis, sofrimentos psíquicos ou físicos. Você é contra ou a favor? E se uma pessoa que você ama muito implorasse para morrer? Tudo isso é o que vamos discutir agora aqui no Mentalistas. No Mentalistas, essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre o morrer, a eutanásia no Brasil, e para trazer essa discussão aqui no estúdio, eu convidei o jornalista Vitor Hugo Brandalize, que é autor do livro O Último Abraço, uma história real sobre a eutanásia no Brasil. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Camila. Obrigada aí pela presença. Muito obrigado a vocês. Vou contar um pouquinho mais dessa história. E para falar também sobre esse assunto, eu convidei a diretora do Instituto Paliar, que é voltado para cuidados paliativos, a doutora Maria Gorete Maciel, que também está na área de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual e é médica de família. Tudo bem, Gorete? Tudo bem, Camila. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês, conversando um pouco. Legal, um assunto tão sério e que levanta tantas polêmicas aqui no país. Tem pessoas que são a favor da eutanásia, pessoas que são contra. E quando a pessoa tem um parente adoecido, parece que isso fica um pouco diferente também. E para trazer esse assunto aqui para o Mentalistas, a gente queria falar um pouco mais sobre a história do livro que o Vitor escreveu, que é O Último Abraço. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte que não conhece essa história, do que se trata, hein, Vitor? Claro, Camila. O Último Abraço ele foi lançado agora, no dia 7 de março, então faz algumas semanas. O Último Abraço, uma história real sobre a eutanásia no Brasil. Ele conta a história do senhor Nelson Irineu Gola e da senhora Neuza Maria Gola. O senhor Nelson e a senhora Neuza, eles eram casados há 54 anos, tinham um relacionamento muito longo, então. Viviam aqui em São Paulo, na Vila Prudente, zona leste da cidade. A dona Neuza, ela nos últimos 4, 5... Essa história aconteceu em setembro de 2014, então foi em setembro de 2014. A dona Neuza estava internada numa casa de repouso, num asilo, havia 4 anos. Tinha passado por 2 casas de repouso depois de uma série de AVCs que ela teve. O último AVC que ela sofreu deixou algumas sequelas um pouco mais graves, ela estava bastante debilitada, estava sendo alimentada por meio de uma sonda. O Sr. Nelson, ele era um companheiro muito fiel nesse momento da vida dela, ia visitá-la todas as tardes, essa história de verdade aconteceu mesmo, então eu conversei com várias pessoas no asilo, conversei com também os familiares, mas em resumo o Sr. Nelson ele não conseguiu mais aguentar ver a esposa dele de toda a vida, companheira, prostrada numa cama, bastante debilitada, e ele tomou uma decisão drástica, pode-se dizer. Ele, num domingo à tarde, de 28 de setembro de 2014, ele fez uma bomba caseira, ele levou no asilo, aliás, ele levava a bomba, havia 3 dias que ele levava a bomba no asilo sem coragem de fazer o que ele havia decidido fazer. E nesse domingo ele tomou a decisão, então, colocou a bomba em cima do peito da mulher, se abraçou com ela, acendeu o pavio para que os dois morressem juntos. No fim das contas, ela morreu e ele sobreviveu. Após esse fato, ele foi noticiado num canto de página de jornal 2 dias depois, no dia 30 de setembro, e lendo o jornal, eu vi essa notícia mais no canto da página, eu pensei, poxa, acho que tem mais história aqui do que tem uma história para se contar. Fiquei esperando algum tempo até que alguém fosse atrás e a história acabou morrendo, era um pouquinho antes das eleições de 2014, presidenciais. Eu acho que o noticiário estava um pouco em cima disso, então eu pensei, a minha decisão foi de mergulhar na história e transformar essa história, que havia uma frase, na penúltima frase da materinha de canto de página era: eles eram casados há 50 anos, há mais de 50 anos. Eu pensei, poxa, tem uma trajetória aí para ser contada. Sim. E tentar contar a história de uma decisão drástica como essa, agora que ele sobreviveu, se ele aceitar falar comigo. Vamos contar essa história tentando olhar para ele com olhos de compreensão. O que leva um ser humano a tomar uma decisão como essa? Várias perguntas, né? Questões de fundo que me surgiram a partir da leitura dessa nota. Dizia a nota que ele tinha deixado uma carta
A carta não era publicada, o que teria ele explicado nessa carta? Também a nota dizia que o pessoal do asilo acreditava que era um ato de amor, os filhos também. Era mesmo um ato de amor? Vamos mergulhar nisso para ver como a gente pode medir um sentimento tão complexo, né? Será que é possível? Várias questões instigantes, enfim, me levaram a mergulhar na história do seu Nelson e da dona Neuza. Alguns meses depois eu consegui falar de fato com ele, e essas conversas e esses últimos dias dele com dona Neuza e toda a trajetória do casal, eu tentei retratar desde os anos que eles se conheceram, nos anos 60, na Vila Prudente, também viveram toda a vida inteira lá, muito dedicado ao trabalho. Eles eram uma família de classe média baixa, né, sobreviveu, está vivo ainda hoje, converso com ele com frequência. Ele é um mecânico, trabalhava com conserto de caminhões, e a vida toda dedicada ao trabalho. Na velhice, que eles acreditavam que iam poder descansar mais, estava muito claro assim nos relatos. Ela sofreu esse primeiro AVC, que a deixou parcialmente paralisada. Também ela tinha uma depressão bastante severa também, assim, o pessoal do asilo era diagnosticado isso na ficha médica dela. Então, a depressão mais os AVCs fizeram com que o seu Nelson tivesse a impressão, e ela dizia isso para ele, ela dizia: eu quero morrer. Ela verbalizava isso, quero morrer. E os filhos também ouviram isso diversas vezes. A mãe dizia: não aguento mais ficar aqui. Então, em algum momento, ele com ela fazem uma espécie de pacto de que em algum momento ele tomaria uma decisão pelos dois. Ele avisou, disse para mim que avisou, disse à polícia também que iria fazer o que fez para os dois irem junto. E naquele momento em que eu conversei com ele a primeira vez, uma das grandes dores dele era ele ter ficado. Então, não se arrependia do que fez, porque ele acreditava que tinha acabado com o sofrimento da mulher, da esposa dele. Eu quero que você conte daqui a pouquinho mais sobre isso, né? Como é que ele tomou essa decisão. Tem várias vertentes. Mas senão eu fico falando aqui o tempo todo. Não, e é importante ele ter dado essa introdução do caso, né, Gorete? Quanto que a gente pode falar a respeito desse assunto, né? Sim. Ela verbalizava, né? Quero morrer, né? Como o Brandalize falou pra gente aqui, pros filhos e pro marido e tal. Nesse departamento de cuidados paliativos, vocês cuidam mesmo das pessoas que estão num estado crítico, às vezes desenganadas pelos médicos, ou num estado de sofrimento tão grande que é comum esse sentimento da pessoa querer ir embora? Pois é, quando ele começou a falar, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu contei uma história de uma pessoa, eu me interessei pela história daquela pessoa. A primeira coisa que me veio na cabeça você contou a história de muitas pessoas, né? Não exatamente com esse desfecho, mas essa história do sofrimento relacionado a uma doença que se prolonga por meses, por anos, uma doença que traz debilidade, dependência, né, que muda radicalmente a vida das pessoas. Ela afeta muito a vida da pessoa doente e de todo mundo que está ao redor. E isso é muito comum. Ou seja, os hospitais inteiros, o Brasil todo está abarrotado de doentes assim. Os doentes, não somente aqueles que têm uma doença mais grave, que tem um desfecho rápido, também são os doentes que a gente acompanha até com mais frequência no cuidado paliativo, mas esses doentes que têm doenças, sequelas neurológicas, que têm uma condição de vulnerabilidade e de dependência muito grande, que ficam acamados muito tempo, dependendo de cuidado muito tempo, e que vivem esse período da doença com muito sofrimento. Tanto ele como as pessoas que estão próximas. O que me chama a atenção é o quanto a gente, como sociedade, ainda não compreende a necessidade de aliviar esse sofrimento e de lidar com esse. E eu acho que isso que é o coração do cuidado paliativo, né? Daqui a pouco acho que a gente conversa mais sobre cuidado paliativo, mas acho que a missão do cuidado paliativo, a grande missão é essa, é pensar em criar estratégias para aliviar o sofrimento das pessoas que estão lidando com doenças que só possam ser uma ameaça à vida, em qualquer momento. Né? Não somente muito pertinho de morrer, pode ser em qualquer momento da doença. Quando a pessoa chega nesse estágio, qual que é o procedimento médico clássico? Assim, os médicos avisam esse paciente: olha,
a gente já fez todos os recursos, não há mais o que fazer, não há evolução no seu estágio clínico. E como que é o manejo com os familiares também, né? Porque acredito que quando uma pessoa fala assim, quero morrer, não aguento mais sofrer, os familiares falam, puxa, mas você é um egoísta, você devia ficar com a gente, você tem que lutar pela vida. Tem muito disso ainda na sociedade. A sociedade não aceita bem a morte, não é? Então... Ou quando morre, a pessoa fala, lutou contra a morte, lutou quantos meses contra o câncer, né? Tem uma coisa assim de um guerreiro, de uma luta pela vida, né? A luta pela vida a qualquer custo. Olha, existem dois mundos, e eu acho que talvez a gente precise deixar claro. Um mundo onde se faz cuidado paliativo e que é muito pequenininho. Se considerar o planeta inteiro, assim, das pessoas que necessitam hoje de cuidados paliativos no mundo, a Organização Mundial de Saúde calcula em 40 milhões de pessoas. Só 14% têm acesso a algum serviço de cuidados paliativos. Esse é o panorama. Em 2014 eles publicaram isso. Um relatório da ONU, até num relatório da ONU, né? Apoiado em dados da OMS. Então esse é um mundo onde se percebe que existe uma doença, se percebe a morte como um processo que pode demorar anos, meses, semanas, mas é um processo e que ao longo desse processo as pessoas precisam serem cuidadas cada vez mais e precisam ser preparadas para o que vai acontecer. Esse é o mundo do cuidado paliativo. A vida real, os outros 86%, é meio isso, no máximo um discurso como esse que você reproduziu aqui, olha, não tem mais nada a fazer, e às vezes fala, agora é só paliativos, só que esse cuidado paliativo não acontece na prática. Né? Às vezes ele está no discurso, hoje em dia no Brasil ele está no discurso, mas não está na prática. Né? E aí se deixa a pessoa à revelia, é o pior discurso, não tem mais nada o que fazer, é arrancar o chão das pessoas, no momento em que o cuidado paliativo mais faz. Havia, nesse caso, uma impressão bastante geral assim, na família de que, por exemplo, um irmão da dona Neuza, que morreu então com essa explosão da bomba, os irmãos dela não culpavam Nelson por isso. Também Sim. eles apoiaram a dona Neuza, ela estava a sonda foi algo bastante marcante na vida deles, a Sim. colocação. Sim. Porque o Nelson, isso é uma coisa que o livro mostra também, ele tinha algo de, no momento, ele queria cuidar da esposa. E ele sentia que não podia fazer mais nada. Ele adorava água de coco. Ele levava uma bisnaguinha de água de coco ou água normal e dava na boca da esposa. Em algum momento nem isso ele pôde fazer mais, porque a sonda nasogástrica não permite a deglutição. Então ele levou ali uma reprimenda, não pode nem fazer isso mais, ele sabia que não podia continuar fazendo, mas esse foi um dos disparadores da decisão dele. Assim, quando tiraram a bisnaguinha de água de coco da mão dele, foi quando ele sentiu um momento de tomar a decisão dele. Sentiu impotente, né? Ele se sentiu absolutamente impotente. Então, eu tenho, nas conversas que eu tive com ele, assim, certamente ele acho que talvez nunca tenha ouvido falar em cuidados paliativos. Isso que eu queria saber, se ele recebeu esse acolhimento por parte do lugar onde a esposa estava internada. Eu tenho certeza que a dona Neuza recebeu, falando com a dona da casa de repouso. Ela tinha, logicamente, a consciência e conhecia esse conceito quando eu perguntei a ela, ela falou, não, a gente trabalha em cuidados paliativos aqui. Talvez dona Neuza, eu não tive a oportunidade de conversar com ela, mas ela certamente saberia, assim como os outros pacientes devem saber também desse tratamento. Talvez, agora, esse conceito não chegava no Nelson. Sim. E isso as famílias não, ou seja, talvez não só os pacientes 14% que são contemplados, 86% que não são, as famílias entram nisso também, as famílias não, porque no fim das contas a decisão foi conjunta, alguém de fora toma uma decisão como essa, porque falava dos irmãos da dona Neuza, eles todos diziam que estavam só esperando receber o telefonema para dizer assim, a Neuza se foi, a Neuza morreu. Então ela estava um pouco desenganada, quer dizer, a sensação geral é que ela estava desenganada. Então, na fase final, né, da evolução da... E é isso que a Gorete falava, assim, quando você diz assim, tô só esperando o telefonema, então parece que ela já foi, ela está no passado já, mas ainda aqui. Sim, então é o tipo de coisa que eu acho que pode ter facilitado o ambiente para que isso tenha acontecido. Uma coisa que é muito importante é que, assim, quando a gente fala em cuidado paliativo, necessariamente eu falo não somente no doente, eu falo no doente e na família. Então, para quem não conhece esse termo, cuidado paliativo, o que é o cuidado paliativo, então, na verdade, ele é definido como uma abordagem. Uma abordagem, uma forma de tratar e de lidar com uma determinada situação que envolve paciente e família. Isso está no conceito, né?
quando se está diante de uma doença ou de uma condição que ameace a vida. Então, qualquer situação de adoecimento. E o objetivo é melhorar a qualidade de vida, né, do doente e de quem está ao redor. Mas, na verdade, assim, quando eu penso mais profundamente em cuidado paliativo, eu faço cuidado paliativo desde 2000 e tenho muitas reflexões acerca da minha prática, do meu dia a dia. A palavra paliativo vem de pallium, que significa manto, ou proteção. Na verdade, eu acho que interiormente, ou para quem faz, é o tratamento que protege uma pessoa e sua família do sofrimento relacionado a uma doença e a possibilidade da morte, e a própria morte, né? Então, na verdade, o sentido é proteger. E aí, na proteção, entra uma coisa muito ampla. Tanto que em cuidado paliativo a gente fala, olha, a medicina paliativa não é medicina de protocolo, não me venha com protocolos. Né? O tratamento é absolutamente individualizado. A primeira tarefa é conhecer biografia. É conhecer muito bem a dona Neuza, conhecer muito bem o seu Nelson, o que é essa relação, o que significa para ele tentar alimentá-la, por exemplo. Né? O que significa essa sonda para ambos, para ela mesma. Uma sonda é um procedimento que é muito reservado. Deve ser é muito usado, mas deveria ter um uso muito reservado. É para condições muito específicas, não é para todo mundo estar com sonda, porque aquilo incomoda, dói. E também não previne aquilo que se quer prevenir. O paciente pode aspirar a comida e tal. Com a sonda o risco é o mesmo. Não melhora a qualidade de vida de ninguém. Então, no cuidado paliativo, por exemplo, é um procedimento que a gente usa muito pouco. Tem todo um trabalho de adaptar a alimentação, de adaptar e de entender até que pequenas porções são melhores, que talvez a água de coco dada com todo carinho e muito cuidado pelo seu Nelson, para ela fosse muito mais valoroso, né? Então, às vezes as pessoas falam em cuidado paliativo, mas não observam o tamanho e a complexidade do que é esse conjunto de ações. É um direito do paciente o cuidado paliativo? Ele pode pleitear isso, não? Sabe? Eu acho que é um direito de vida. Existe todo um movimento para a ONU reconhecer como um direito humano, para o reconhecimento do cuidado paliativo como direito humano, mas ainda não é uma coisa concreta. Agora, se a gente for pensar em direitos humanos, no sentido da palavra, é um direito absoluto. Você ser assistido durante a sua doença para minimizar o seu sofrimento, né, de todas as naturezas. Sempre A gente diz que o sofrimento é sempre multifatorial e a atenção também. Então, não é somente um tratamento médico ou de enfermagem. Envolve equipe, envolve outros saberes. Né, envolve atenção à espiritualidade, às questões existenciais, questão psicológica, o sofrimento psíquico relacionado a uma doença, e isso desde o diagnóstico. Você falar para uma pessoa, você está bem, está saudável, está se preparando para uma aposentadoria, para enfim o casal poder viver uma certa liberdade, uma certa qualidade de vida, e aí vem um fator limitante, uma doença que limita um dos dois, e limita severamente, né, que ela vai parar numa casa de repouso, ele não consegue dar conta do cuidado dela. Ele não era a favor de que ela fosse para a casa de repouso, só que ele mesmo tem uma síndrome, um problema no braço, semi-paralisado, mal não diagnosticado, que a família acreditava que fosse uma síndrome de Guillain-Barré, e nunca foi diagnosticado, mas o fato é que ele não conseguia tomar conta da esposa sozinho. Por mais que ele quisesse, não tinha condições. Ele conseguia cozinhar para ela, conseguia limpar a casa, coisa que ele nunca tinha feito antes, né? Também o livro mostra um pouco isso, da mudança na relação ao longo de meio século. E de repente ele estava tentando cuidar dela, não dava conta de cuidar sozinho. A família também, todos os 3 filhos trabalhavam fora, tiveram de tomar uma decisão da casa de repouso, e isso foi muito difícil, doloroso para ele mesmo. É doloroso, né? Você não poder cuidar de quem você ama da forma como você gostaria de cuidar. É muito difícil isso. Isso já é mais um sofrimento para ele, né? Fica a dica. No mundo do cinema, muitos filmes foram realizados falando sobre a eutanásia. Algumas dicas, sem spoiler, aqui no Mentalistas.
No filme Mar Adentro, Javier Bardem é um homem inteligente e tetraplégico, preso há 28 anos a uma cadeira de rodas, que luta pelo direito de tirar a própria vida. E essa decisão causa problemas com a família, com a igreja e a justiça. É um belíssimo filme espanhol, baseado numa história real e ganhador do Oscar de filme estrangeiro. Em Miel e Mel, uma mulher vive sozinha numa casa à beira-mar perto de Roma, na Itália. O pai e o namorado pensam que ela é estudante. Na realidade, sob o codinome Mel, ela ajuda clandestinamente doentes em fase terminal a morrer com dignidade. É um premiado longa de estreia da atriz Valéria Golino na direção. Então, 2 dicas de filmes sobre eutanásia para você: Mar Adentro e Miel e Mel. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a diretora do Instituto Qualiar, Maria Gorete Maciel, e também o jornalista Vitor Hugo Brandalize, autor do livro Último Abraço, uma história real sobre a eutanásia no Brasil. O Nelson, ele chegou a procurar os direitos dele em relação à eutanásia, para não chegar ao extremo da explosão, né? Ele foi até o local com uma bomba, abraçou a esposa, no intuito dos dois morrerem. No fim, ela faleceu e ele ficou. Quer dizer, ele procurou outras maneiras de fazer isso, até pra gente poder debater essa história da eutanásia também. O que você conta pra gente, Vitor? Nelson, ele achou que estava mais à mão fazer uma bomba. E ele achou que o que ele fez era eutanásia, porque eu falava da carta de suicida que ele deixou. Eram 9 folhas dentro do porta-luva do carro que ele estacionou na frente do asilo. Numa dessas folhas, ele direcionava a casa de repouso. Falava assim: a casa de repouso, gostaria de dizer que tudo que eu fiz não passou de uma eutanásia. Ele tinha conhecimento da existência da eutanásia, da morte consentida, sabia que isso aí existia, e ele acreditava que o que ele tinha feito era de fato uma eutanásia. Genuinamente ele acreditava que o que ele fez é uma eutanásia. Um dos médicos que eu conversei para escrever o livro me falava: bom, quando um senhor acredita que esse ato extremo é eutanásia, talvez seja uma das razões pelas quais a gente teria de discutir mais a fundo essa questão. Entender melhor o que é, quais as alternativas a ela, o que é permitido pelos códigos médicos hoje. A gente está falando de cuidados paliativos, eu não tenho dúvida de que um cuidado paliativo mais aprofundado, a gente falava aqui de entender a própria psicologia das pessoas, o que significava para ele a questão da água, ou a água como vida, né, ou alimentar, poderia evitar um ato extremo como esse. E então o eutanásia vem da discussão sobre a eutanásia que eu faço no livro, muito por conta dessa impressão dessa ideia genuína dele de que o que ele fez foi eutanásia. Ele chegou a sofrer alguma sanção judicial por isso depois? O que aconteceu? Ainda responde esse processo? Ele responde processo por homicídio da esposa. Então ele diz assim, bom, para a luz da lei, a fala dele que está no livro é mais ou menos assim, que no Brasil é assim: a gente tem que deixar os nossos velhos à míngua, numa casa de repouso, e deixar que vá se debilitando até morrer lá num depósito de velhos, como é a casa de repouso. Então eu que quis evitar que isso acontecesse, agora eu sou um criminoso, agora eu sou um assassino, tenho de responder à luz da lei como um assassino. Então, para eles esse momento é muito difícil também, porque continua sendo, porque de marido dedicado, ele se torna um assassino da esposa. Assassino, historicamente, né? Ele foi preso? Chegou a ser preso? Não, ele detido. Ele responde em liberdade. Uma das coisas que eu também relato no livro é o que os advogados dele chamaram de a criação de um atestado de amor. Enquanto ele estava internado no hospital, se recuperando dos ferimentos da bomba, também na carta ele dizia: queremos os dois, o melhor que vocês fazem, falando para os filhos, é que cremem os 2 corpos. Então é bem claro que ele acreditava que ele iria também. E ele relatou isso para mim e falou para muitas pessoas também, logo nos meses seguintes. Hoje ele faz acompanhamento psicológico, isso aí está mais acertado, mas logo na sequência ele falava que não queria estar aqui, queria morrer logo, não aguentava ter ficado. Ele tentou suicídio depois do episódio? Não, ele me disse que passou várias vezes na mente dele a vontade de suicídio, mas não
não tentou novamente, não. Ô, Gorete, o que você acha desse tema, hein? É delicado, tem pessoas que são a favor da eutanásia, principalmente quem está numa situação como essa, né? Sim, sim. Pela experiência. Você acha que é uma coisa que poderia ser mais debatida, assim, aqui no Brasil? Eu acho que conversar, eu acho que a gente precisa, sobretudo. Agora, e são situações diferentes, né? Quando se pensa na eutanásia praticada por um parente, por uma pessoa próxima, por compaixão, até existe uma tendência de diminuir a pena, tal, porque se entende o agente como parte daquele sofrimento, diferente da eutanásia que poderia ser praticada por um profissional de saúde, por exemplo, né? E que é crime, e que é absolutamente vetado no Brasil a qualquer profissional de saúde. Então, mas aí a gente tem que voltar. Por que as pessoas optam por uma medida extrema? Né? O que acontece com os seus Nelsons da vida? Né? Eu acredito que esse não seja o único caso. A curiosidade é a forma como ele viu. E ele não é mesmo um suicida, né? Me parece que ele não é um suicida. Ele, ao tentar se matar junto, era para poder talvez concretizar o ato da eutanásia e talvez fugir um pouco do julgamento depois, né? Então, um ato extremamente amoroso mesmo. Mas o que é que o leva a fazer isso e o que é que falta? Né? O que é que falta às pessoas que estão? Por que os velhos têm que viver num depósito? Por que os velhos têm que ter a vida, às vezes, absurdamente prolongada num hospital? Né? Isso pode acontecer também, por exemplo, num hospital de ponta, na UTI mais... né, dos hospitais mais do Brasil e do mundo, acontece uma coisa semelhante, um sofrimento semelhante. Né? Não do abandono, não do deixar, mas ao contrário, né, de muitas intervenções incessantes, à custa de um sofrimento enorme do doente e da família. E isso parece que não tem limite. E aí pode aparecer no profissional de saúde mesmo também. No profissional, no parente, é o desejo, e no próprio doente, o desejo de abreviar a vida. A gente teve até recentemente um caso de um menino, que eu não me lembro exatamente, mas ele sofria de uma doença, ou sofre de uma doença. Entrou na justiça para não ser medicado, porque ele queria ele não queria mais, né, viver. Não falava que queria se matar, mas ele simplesmente não queria mais ser mais medicado. E a mãe entrou na justiça contra o próprio filho. É um rapaz novinho e tal. Sim. E aí voltou essa discussão toda sobre eutanásia e tudo mais. Até que ponto o ser humano tem o direito a não querer mais, né? Acho que é um debate muito esse. Porque aí, no caso do Vitor, que ele conta a história, tinha o familiar que não aguentava mais, né? O seu Nelson não aguentava mais ver a esposa dele, que ele tanto amava, sofrer desse jeito e estava de acordo. Mas nesse caso, a mãe não queria apoiar o filho, né? Existe um esclarecimento necessário aqui. A recusa de um tratamento não é exatamente uma eutanásia. A recusa do tratamento e deixar a morte acontecer por conta da doença, a eutanásia é um gesto, né? Como uma ação, uma bomba, é uma ação. A eutanásia implica numa ação. Consentida, né? Consentida, né, de abreviar a vida. Existe um termo que é jurídico e é engraçado. Às vezes, alguns termos jurídicos, eles ficaram para trás da medicina. Às vezes as pessoas chamam eutanásia passiva. Na prática clínica, isso não existe. Não existe eutanásia passiva na prática clínica. Existe eutanásia, que é um gesto de abreviar a vida. Pode ser através de um medicamento, de um procedimento, de qualquer coisa. E existe o permitir a evolução natural da doença, porque já não se tem mais um controle razoável para ela. Né? E aí isso ganhou o apelido no Brasil de ortotanásia. A gente brinca muito porque lá vem Ásia, né? Mais Ásia. E às vezes esses termos todos se misturam e confundem. Eu tinha ouvido falar já, ortotanásia, né? Ortotanásia seria... Mas, na verdade, a ortotanásia é permitir o curso, né? É a morte Nada natural. mais é do que não fazer uma ação para prolongar a vida. Né? Evitar medidas obstinadas. Isso é legal fúteis, no Brasil, Gorete, a ortotanásia? Absolutamente legal. É o que se quer hoje, né? É o que se quer. É o que E é legal. Os médicos permitem. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que é muito importante, ela é a 1805, ela é de 2006, e que deixa muito claro que na condição... que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e medicamentos que apenas prolonguem a vida do doente que esteja na fase final de uma doença grave e incurável. Isso se aplica, obviamente, a pessoas que têm uma doença incurável, assim, tá?
O cuidado paliativo é sempre, não significa, é muito mais do que isso, né? E, inclusive, isso é matéria do Código de Ética Médica, é um dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica. Nas situações irreversíveis e terminais, então é dever do médico. Deve o médico suspender todos os procedimentos e tratamentos que apenas prolonguem a vida do doente e proporcionar ao doente sob seus cuidados todos os cuidados paliativos adequados. Isso é Código de Ética Médica, princípio fundamental. Parece que as pessoas leem pouco isso. Então, é uma obrigação você evitar a obstinação terapêutica. Claro, o caso do garoto é delicado porque eu não sei de todo o contexto, só né? Como exemplo. Mas a gente não conhece todo o contexto do caso. Aliás, é muito triste quando esse tipo de situação vai para a justiça, né? É um extremo. E que cai na opinião pública. Porque as pessoas ficam, eu apoio, eu sou contra, e fica muito numa coisa, parece time de futebol, né? Nos extremos. E as pessoas ficam dando opinião, não, eu sou a favor, eu sou contra. É porque isso também mexe com as crenças das pessoas, sim, né? Então, sim. olha, não, a gente tem que lutar pela vida até as últimas consequências. Sim. E aí, quando o indivíduo olha para ele mesmo, ele fala, puxa, mas eu quero ter o direito a não me tratar mais. Sim. Porque a vida é minha, Sim. né? Então tem essa coisa, assim, Sim. né? O social versus o individual, não é? E o doente muitas vezes percebe que o tratamento não está lhe fazendo mais bem. E o grande limite da medicina, acho que o ponto de virada é quando um tratamento pode ser mais doloroso e mais danoso para o doente do que o curso natural da sua própria doença. Às vezes, viver o curso natural da doença num período mais curto, mas com uma vida que a gente chama mais larga, né? Mais larga porque, ou plena, com uma melhor qualidade, pode ser mais interessante do que viver uma trajetória mais longa, mas muito limitado por uma série de coisas. Às vezes parecem pequenas coisas, mas, por exemplo, limitar uma alimentação, uma coisa. Você deu um exemplo bem bacana, a história dele é muito bacana. Eu não pude dar mais a bisnaguinha com água de coco. Alguém falou, não, você não pode dar, porque tem risco, vai broncoaspirar, você não pode. Você tira toda a possibilidade de qualidade. Ele falou para mim, verbalizou assim, aquilo me matou. Sim. Olha, a frase dele era essa. Seu Nelson é uma pessoa muito interessante. Ele consegue descrever bem os processos mentais dele. Assim, você pede, um dos cuidados que eu tive, também porque a primeira entrevista que eu fiz com ele foi 4 meses depois do acontecido. Então ele passou 90 dias num hospital psiquiátrico, até discutindo essa questão do que ele acreditava ser eutanásia. Falou-se bastante disso lá e também sobre o ato dele. Então um cuidado que eu tive era deixá-lo falar mais do que perguntar. Então era muito, quase ele não acreditava. Hoje ele faz um atendimento psicológico, na época ele não acreditava muito na importância de ter uma terapia. Eu notei que ele queria contar a história dele. E aí algumas reflexões, quando você escolhe uma bomba, talvez você queira ser ouvido, né? É um pouco... Sim. Um pouco isso também que eu discuto no livro. Eu achei interessante que a Gorete falou sobre essa questão do julgamento, né? Algumas pessoas podem... Agora fica todo mundo contra, ou muita gente a favor, acaba ficando polarizado. Sim. Até por isso, assim, quando eu vi que ele respondia a um processo, se tornou de marido cuidadoso a um homicida, a ideia, por isso eu falava no começo, tentar compreender o que o levou a tomar uma decisão desesperada como essa, sem julgamentos, nem contra nem a favor, compreensão, assim, ao longo de todo o processo de apuração e escrita do texto, é tentar compreender o que leva uma pessoa a tomar uma decisão drástica como a que ele tomou. Já que julgado pelo Estado ele já vai ser, né? Eu falava do atestado de amor porque foi o que convenceu a juíza, vários relatos em cartas de pessoas que conviveram com eles, amigos, familiares, dizendo que eles, enfim, relatando o que sabiam do relacionamento deles, para que pudesse convencer, e foi o que aconteceu, a juíza de que ele pudesse responder o processo em liberdade. Por isso que ele responde em liberdade, porque conseguiram comprovar que eles tinham uma relação boa até aquele momento, inclusive naquele momento, segundo todos os relatos que foram levantados. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala em cuidado paliativo, assim, a primeira atitude que a gente tem que ter, quando um doente pensa em morrer, ele fala, olha, eu não aguento mais, eu cansei, eu queria morrer, chega para mim. E às vezes eles falam isso até precocemente, a gente sabe que vai ter ainda um curso muito maior, né, da doença. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a escuta, né? É escutar.
escutar, entender onde está esse sentimento, onde está esse posteriori, sofrimento. Né? Que não seja depois, né? Que possa ser antes. Faltou ser escutado, né? Para as famílias, você pode dar esse mesmo conselho também? Quer dizer, ouvir mais essa pessoa que está doente? Sim. Ouvir mais a angústia de cada familiar. Como é comum, e assim, os médicos... eu vou falar dos meus colegas, mas normalmente na medicina é muito comum se culpar o familiar ou botar a responsabilidade no familiar. Tipo, eu fiz todos esses procedimentos porque o filho insistia, eu quero que faça tudo. Chega aqui e diz, não, você vai, se você não fizer isso, você vai abreviar a vida da minha mãe, quero que faça tudo. Essa vontade da obstinação, que é o contrário, né? E aí fala, não, mas todo mundo quer, vai que me processa, então eu faço. Não é por aí, precisa escutar também o porquê e o que é tudo para você. Né? O que é o melhor? Vamos chegar no meio da linha, vamos ver todas as saídas possíveis e vamos ver qual que seria mais razoável para ele ali. São acordos cotidianos. Na verdade, quem trabalha com cuidado paliativo se acostuma a trabalhar com acordos cotidianos. É um processo que a gente chama de deliberação. Né? Existem uns extremos, existe mais de uma possibilidade, mais de um caminho, existem uns caminhos extremos, mas todo o trabalho é buscar os cursos intermédios, como a gente chama, né? Aquilo que pode ser mais razoável para um e outro. O que poderia ser mais razoável para o seu Nelson no cuidado dela? Olha, não dá para ele cuidar dela em casa, mas aqui ele poderia ter esta tarefa, que é uma coisa bem bacana, às vezes a gente dá tarefa para o familiar. A pessoa está ali, às vezes está nos últimos minutos de vida. Aí pega um creme e passa no pé. Sabe, não fica aquela coisa do parente em pé esperando a morte do outro. Ele está agindo. Você traz ele para interagir com o paciente. Com o doente, entendeu? Olha, ele pode não estar te escutando, mas ele deve perceber a tua presença. E o toque, então toca, segura, fala, está junto, fica aqui junto, fica do lado. Ele se sente mais importante, ele se sente participando da história, né? E se sente um agente positivo na história. E aí ele se angustia um pouco menos. Por que esse desejo todo para que faça tantas coisas pela mãe? Vamos pensar o que seria interessante para ela, como é que ela era. Então, é essa escuta que falta. É a arte de escutar. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço a participação da diretora do Instituto Paliar, a doutora Maria Goretti Maciel. Tem um site do Instituto Paliar, se alguém estiver interessado? É o www.paliar.com.br. Paliar se treina profissionais para a prática do cuidados paliativos. Essa é a nossa missão. Muito bem. E também agradecendo a presença do jornalista Vitor Hugo Brandaliz, que é autor do livro O Último Abraço, uma história real sobre a eutanásia no Brasil. Quem quiser ler, né, ter detalhes dessa história, está disponível em todas as livrarias aí. As melhores casas do ramo. As melhores casas do ramo, exatamente. Gostei muito de participar aqui do debate. A professora a Goretti falou aqui uma coisa interessante, que o livro discute, eu acho, não só a história de Nelson e Neuza, mas questões que perpassam a vida de muitas famílias. Então, além desse ato extraordinário, né, que aconteceu na Zona Leste aqui de São Paulo, vai falar da questão da velhice solitária, da vida num asilo, também questão relacionada ao suicídio na terceira idade e a questão de cuidados paliativos, que a fala aqui da Goretti foi super enriquecedora, e também o que Nelson acreditava como um ato de eutanásia. Agradeço muito o convite aqui para participar dessa conversa. Obrigada, gente. Genial. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Toda terça-feira, às 10 da manhã, você confere uma nova edição do programa no portal estadão.com.br e você pode baixar o aplicativo Podcast Addict e ter o Mentalistas no seu celular também. Produção e apresentação minha, Camila Tulinski. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Até a próxima! Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.